Obrigado. Cumprimento o senhor presidente dessa Casa Legislativa, doutor Denilson Ziroldo, os nobres vereadores desta casa, os respeitáveis cidadãos aqui presentes e também todos os cidadãos que se preocupam com o sofrimento, com a dor do ser humano, com a dor alheia. Meu nome é Arthur Benini, eu sou um dos voluntários do CVV de Avaré e estou aqui juntamente com outro voluntário, o Jura Cavini, que está aqui comigo também. O assunto que aqui me traz não é um assunto que tenha apelo social, não é um assunto que traga alegrias aos grupos da nossa sociedade. Pelo contrário, é um assunto triste e preocupante, qual seja o suicídio e a sua prevenção. Bom, como é costume entre nós, eu gostaria primeiramente de dirigir alguns agradecimentos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o apoio que esta Câmara Municipal de Avaré, esta operosa Câmara Municipal, sempre nos ofereceu aos nossos trabalhos do GAMA, Grupo de Apoio Moral Avarense, e ao CVV, Centro de Valorização da Vida. A esta casa nós devemos o decreto municipal de reconhecimento como de utilidade pública da nossa entidade mantenedora do CVV, que é o GAMA. Devemos também a instituição da Semana Municipal da Prevenção do Suicídio. Por esse motivo, somos muito gratos a esta casa. Por uma questão de justiça, queremos também dirigir um agradecimento especial ao nobre vereador Tucão e ao seu assessor parlamentar, senhor Kleber Antonello. Bom, o nosso objetivo principal aqui hoje é lembrar e exaltar duas datas importantíssimas para o nosso trabalho de prevenção do suicídio, que é o dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional da Prevenção de Suicídio. Foi instituída em 2003 pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU. Também nós comemoramos, nesse mês de setembro, pelo 3º ano consecutivo, o Setembro Amarelo, que foi instituído também pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU, e é comemorado, ou pelo menos lembrado mundialmente, como Setembro Amarelo, como alusão à importância desse flagelo, desse grande problema de saúde pública mundial, não só brasileiro. Aqui em Avaré nós temos também a Semana Municipal da Prevenção do Suicídio. Por isso não poderíamos, e essa Câmara também, atenciosamente, como sempre, atendeu em comum acordo conosco de nós fazermos essa explanação sobre os nossos trabalhos. Bom, falando agora do CVV, Centro de Valorização da Vida de Avaré. O CVV foi fundado em 1962, em São Paulo. Atualmente existem no Brasil 72 postos espalhados por todo o território nacional, concentrados especialmente nas capitais dos estados e nas grandes cidades. Aqui em Avaré, em virtude do grande número de suicídios que se verificava aqui em Avaré, bem acima do índice aceitável pelos parâmetros da Organização Mundial da Saúde, um grupo de cidadãos interessou-se pela fundação de um posto CVV aqui em Avaré. E o que foi feito concretizou-se com a inauguração do nosso posto no dia 1º de setembro de 2009, juntamente com o GAMA, que foi fundado como entidade mantenedora do CVV. Porque o CVV é uma franquia nacional.
né? É um nome fantasia que foi cedido para o Gama para ser usado aqui em Avaré. Vale ressaltar, isso é importante, eu gostaria que chamar a atenção de todos, que o nosso posto faz atendimento telefônico, de segunda a segunda, 365 dias por ano, no horário das 19 às 23 horas, das 7 da noite às 11 da noite, diariamente, pelos telefones, pelo telefone nacional 141-141 e pelo telefone local, pela nossa linha local 3733-2525. 3733, a idade de Cristo, né? 2525, Natal, Natal. 37, idade de Cristo, Natal, Natal. Por favor, passe esse telefone para aqueles que, porventura, estejam atravessando um período difícil, período de angústia, período de sofrimento, porque nós, voluntários do CVV, somos treinados para conversar com as pessoas, para levar as pessoas à reflexão e para ouvir seus desabafos, as suas histórias. Nós acreditamos que esse método pode aliviar o sofrimento das pessoas. Bom, o CVV também é uma entidade bastante rígida. Barreto, me controle meu horário, por favor. Tem uns minutos? Tá bom. Nosso recado é rápido, gente. Então, concluindo, continuando. O CVV é uma entidade bastante rígida e ortodoxa com a sua filosofia de trabalho, sabe? E sempre foi voltado ao atendimento telefônico e também pessoal. Nós atendemos pessoalmente. Alguns dos nossos, das pessoas que nos telefonam, eles querem conversar pessoalmente, sabe? Não é comum, mas acontece muito isso. Mas nós nos atínhamos a esse tipo de atendimento, né? O CVV tem mais de 50 anos e sempre agiu assim. E o CVV é muito rígido com as suas normas, com os seus regulamentos. Entretanto, nos últimos anos, de uns 4 anos para cá, o CVV deu uma pequena abertura aos postos franqueados, que é o caso de Avaré. E de também poder trabalhar externamente, mas sempre com o objetivo de prevenção do suicídio, né? Com isso, o nosso posto, e o Gama, né, que é o mantenedor do CVV, criou um programa, através do programa criado pelo CVV na Comunidade, criou um programa, seguindo essa mesma filosofia de trabalho, a ser conduzido pelo Gama, programa esse chamado Jovens com Apoio Moral, voltado para os nossos jovens que vivem sob vulnerabilidade social. Daí surgiu a ideia de nós criarmos uma orquestra filarmônica aqui em Avaré, que abrigaria, em princípio, de 80 a 100 jovens, com o aprendizado da música, mas também outras atividades paralelas, voltadas para aqueles jovens que não apresentassem, que não venham a apresentar a aptidão necessária ao aprendizado da música. Para que tudo isso se realize, nós precisamos obter um certificado de reconhecimento do SEMAS, Conselho Municipal da Assistência Social, o que está se revelando um pouco difícil para nós, porque o SEMAS não vem reconhecendo o CVV como trabalho social. Embora em outras cidades isso não ocorra, o CVV tem sido reconhecido como um trabalho social. E nós apelamos até para esta Câmara Municipal, que nunca nos faltou, para que nos ajude a resolver esse problema. E eu não sei o que nós podemos fazer para que o SEMAS tipifique o nosso Gama e CVV como entidade social. Eu queria dizer que nós fizemos um convênio também com a Rede de Proteção à Vida, que está sendo coordenada aqui em Avaré pelo Marcelo Cândido, diretor de RH lá da Enroda. Nós temos feito várias atividades.
No dia 15 de setembro último, nós fizemos uma caminhada, e com um passeio ciclístico. No dia 18, nas comemorações cívicas de Avaré, nós fizemos uma concentração de motocicletas com faixas de conscientização, porque nós queremos quebrar o tabu sobre o suicídio. Nós achamos que os problemas têm que ser resolvidos enfrentando o problema, discutindo o problema, né? Não podemos esconder esse tipo de coisa, senão nós nunca vamos resolver esse tipo de coisa. E também amanhã nós vamos ter uma palestra lá no CREA, conduzida pelo professor Bertolotti, uma autoridade mundialmente reconhecida como um pesquisador e estudioso do assunto de renome internacional. Morou muitos anos na Suíça, foi embaixador da OMS, da ONU, estará aqui em Avaré amanhã, às 19h30, lá no CREA. E no dia 29 nós vamos fazer também um culto ecumênico lá na Concha Acústica, com um passeio noturno iluminado. Nós vamos sair da Concha Acústica, vamos até o Largo São João, com velas e lanternas na mão, sempre procurando conscientizar a população da nossa cidade acerca desse problema. Por último, eu queria só falar alguns números para que os cidadãos aqui presentes, nobres vereadores, para aqueles que não conheçam esses números, para que saibam do tamanho do nosso problema. Aqui em Avaré, quando nós fundamos o CVV, em 2009, ocorreram 22 suicídios naquele ano. Esse número vem caindo paulatinamente. E no ano passado, 2015, nós tivemos 12 suicídios. Caiu bastante. Mas ainda é 3 vezes o número que a OMS aceita como aceitável. A OMS reconhece como aceitável, que é o número de 4,6 suicídios por 100 mil habitantes por ano. Em Avaré, nós tivemos 12 no ano passado. É 3 vezes mais do que o aceitável. Aqui no Brasil, um brasileiro se suicida a cada 45 minutos. 45 minutos, são quase 30 por dia. Dá mais de 10 mil por ano. E no mundo, mais de 1 milhão de seres humanos praticam esse ato por ano. Presidente Denilson Zerudo, esse é o recado que eu tinha para transmitir a essa Câmara Municipal e divulgar o nosso trabalho lá no CVV e nos colocar à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Nós agradecemos a sua presença, ficamos felizes. Se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, pudesse. Com a palavra, Vi Cortez. Boa noite, Arthur. Boa noite. Eu gostaria de parabenizá-lo, a você, ao Jura, a todos os voluntários, que sabemos que são muitos, que graças a Deus se dedicam a essa atividade de preservar vidas, e saber que hora será a caminhada na quinta-feira. Na quinta-feira? Será que hora vai ser, Júlio? 19 horas às 19 horas na Concha Acústica, então. Isso, então, vai ser um culto ecumênico, eu acho que vai ser bonito. Então, tá joia, parabéns novamente, uma boa semana para vocês e bons trabalhos. Obrigado, velho. Com a palavra, o vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque. Tudo bem? Parabéns aí pelo trabalho. Pode contar lá com a Rádio Cidadania, né, como já sempre contaram para divulgar esse trabalho. Eu gostaria que divulgasse, é importante, eu acho, divulgar as maneiras mais frequentes que as pessoas cometem suicídio. Obrigado, doutor Ernesto. Realmente agradeço muito a Rádio Comunidade, sempre nos ter apoiado mesmo. Olha, o suicídio é praticado no mundo, de um modo geral, pelos mais jovens. Aqui no Brasil, é pelos mais idosos, são os mais idosos. No Japão, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, de um modo geral, os mais idosos suicidam-se mais do que os jovens. Aqui no Brasil,
Ao contrário, existe o maior número de jovens que praticam suicídio. O suicídio funciona assim. As mulheres tentam mais o suicídio e não levam a cabo, não concluem suicídio. Menos do que os homens. Porque as mulheres elas utilizam meios menos efetivos. Os homens eles tentam em menor número o suicídio, porque nós estamos falando, os números que eu citei são de suicídios consumados. Mas os consumados é um nono, uma parte em 10 das tentativas. Então, os homens, eles usam meios mais eficazes, que são armas de fogo, enforcamentos. As mulheres são mais cortes de pulso e remédios psicotrópicos. E os homens conseguem alcançar mais o seu objetivo. Seria isso, doutor Ernesto? Outra coisa, quando a pessoa tenta o suicídio e não tem êxito, né? Qual é o índice de novas tentativas assim na mesma pessoa? Olha, existem casos de realmente pessoas que eles tentam até conseguir, infelizmente. Porém, dados, fruto de pesquisas seríssimas, conduzidas internacionalmente por estudiosos competentíssimos, eles afirmam com convicção hoje que 90% dos casos de suicídio são evitáveis. Evitáveis como? Num primeiro momento, pela observação das pessoas que cercam aquela pessoa, familiares, amigos, os colegas de trabalho, o círculo mais próximo. De que maneira? Mudanças de comportamento, que é o que vale também para jovens que entram no caminho das drogas, para o suicida também. Mudança de comportamento, desânimo, assim. As pessoas, para o suicídio, não vale aquele adágio popular que diz cachorro que late não morde. Isso não existe. Se a pessoa começa a dizer que está cansado de viver, é um claro indício, sim. Como evitar isso? Através do apoio moral, da compreensão, do amor daquelas que cercam essa pessoa. Mas não só isso. Também cuidados médicos. Hoje existem tratamentos psicológicos, psiquiátricos, medicinais, médicos, para se evitar o suicídio. Então, muitos, eu falei que 90% são evitáveis, 10%, pelas estatísticas, infelizmente, eles vão tentar até conseguir. Mas 90% do suicídio nós temos, sim, plenas condições de evitar, desde que nós observemos aquelas pessoas e nós procuremos oferecer a ela uma compreensão, um apoio. O que um suicida menos precisa é de críticas, de julgamentos, de conselhos vazios, tipo, não faça isso, isso você vai trazer muito sofrimento para a sua família. Isso não vale, porque o suicida, ele é um processo que ele perde controle sobre si próprio. Sabe, doutor Ernesto? Ele perde o controle, ele não sabe realmente o que está fazendo. Ele tem um sofrimento tão grande que para ele parece que a solução é aquele ato, sabe? Só mais uma observação, depois eu passo para os demais aí para fazer pergunta. A questão de grupos étnicos, por exemplo, raciais, né? Disse, por exemplo, que a raça japonesa teria uma tendência maior de suicídio, assim como nós temos no Brasil um grupo de indígenas, né, que tem um alto grau de suicídio. Aí, para uma questão de inadequação à civilização, acredito, e
pouco apoio, eventualmente, que esses indígenas recebem. A gente sabe que existem os Guarani Caiovás e outros aí, né, que têm um alto índice de suicídio. Você tem esses dados também ou não? Tenho sim. Na verdade, essa tribo habita o Mato Grosso do Norte e, pasmem os senhores aqui presentes, chegou o seu número, a Organização Mundial de Saúde aceita como razoável 4,6 suicídios por 100 mil habitantes por ano. Teve um ano que chegou-se ao número 4,6, menos que 5. Chegou-se a 400 suicídios por 100 mil habitantes no ano. Números proporcionais, né? Porque eles não tinham lá 100 mil índios. Chegou-se a 400. Os japoneses, não só japoneses, também povos que têm um código de conduta moral, ética, muito rígido, eles acabam entrando num conflito existencial próprio, muito grande. Eles acabam sendo rigorosos demais consigo próprios. E eles acabam optando por esse tipo de solução que, claro, nós sabemos que não é solução, mas eles acabam optando por esse tipo. Não só o japonês, mas qualquer povo, até algumas classes aqui dentro do Brasil mesmo, que vivem sob muito conflito, muita pressão psicológica. Eu citaria o caso dos policiais militares, algumas classes profissionais que têm esse tipo de problema aqui no Brasil. Então, são esses os dados que nós dispomos. Com a palavra, Rosângela Paulus. Seu Benini, obrigada, bem-vindo. É muito importante um assunto como esse ser levado não só aqui na Câmara, mas especialmente quando a gente tem uma dimensão do quanto a Câmara é ouvida pela nossa população, pelo cidadão avariense, né? Seu Benini, quando o senhor disse uma frase que eu concordo enormemente, né? O suicida, assim como a pessoa que de repente entra num vício, que ele tem a atitude de afastamento, eu ousaria fazer uma afirmação, mas uma afirmação que eu preciso realmente que o senhor me explique essa afirmação, que eu não digo com convicção, né? Quando uma pessoa está envolvida numa situação de drogas, não basta que você trate daquela pessoa, você tem que tratar da família inteira daquela pessoa. Eu acredito que, assim como aquela pessoa que tentou o suicídio e não conseguiu, não bastaria você tratar da pessoa, você precisaria também tratar da família, do local onde essa pessoa que não conseguiu o suicídio, o seu intento suicida, praticá-lo. Porque é como o senhor mesmo disse, aquela cobrança, por que isso? Você não pensou na gente, você não pensou nas consequências desse ato, olha que vergonha para a sociedade. Essa situação mereceria, não só, aí vem a minha afirmação com não tanta convicção, mas de leiga no assunto que sou, porque não aprofundo realmente. O grupo que os senhores trabalham tão dignamente, que dedicam de uma forma, como se dedicam a essa entidade, a essa associação, a esse centro de valorização, também dão, de alguma forma, apoio aos familiares daqueles que tentaram o suicídio e não conseguiram, com o objetivo de evitar uma reincidência nesse caso, senhor Benini? A pergunta, quer dizer, a afirmação e a pergunta. Correto. Rosângela, na verdade, o assunto realmente complexo demais. Olha, voltando ao suicida, nem todo depressivo ele se suicida. Porém, é certo que todo suicida tem um quadro de transtorno psicológico.
seja depressão, seja bipolaridade, esquizofrenia, qualquer tipo de distúrbio psicológico. Muito bem. Isso é tratável, né? Nós lá no CVV, nós só atendemos quem nos procura, quem nos telefona, certo? Então, o nosso atendimento, a pessoa que liga para o nosso telefone, ela não precisa se identificar. Nós não temos BINA lá, não temos como identificar a pessoa. Eles lá não sabem com quem estão falando, porque, naturalmente, o meu nome de voluntário não é Arthur Benini. Eu atendo com o nome de voluntário lá do CVV. Eles não sabem também com quem estão falando, só se for muito íntimo, meu. Então, nós não sabemos. Bom, dentro dessa ligação, desse contato, as pessoas, nós procuramos demonstrar para a pessoa que nos telefona que elas podem confiar em nós, né? Com isso, nós não usamos técnicas para ganhar confiança, nós não usamos técnicas para... Nós atendemos realmente de uma forma autêntica, onde nós procuramos simplesmente, nós reconhecemos aquela pessoa como capacitada a se autodefinir, a se autogerir a sua própria vida. Tanto que nós não aconselhamos as pessoas. Por exemplo, nós sabemos que o caminho certo para o tratamento de um suicida é o caminho terapêutico. Mas nós não podemos aconselhar isso, porque nós não estamos lá para aconselhar. Nós podemos até levar a pessoa a refletir que ela precisa de ajuda, e ela deve procurar ajuda, mas nós não aconselhamos. Por quê? Porque ela já ouviu muitos conselhos. Nós estamos lá só para ouvir o desabafo. Se o familiar nos procurar lá, nós vamos atendê-lo. Mas senão nós não temos como manter esse contato com o familiar. Por isso até essa campanha nossa, por isso a nossa vinda até aqui, por isso essas atividades nós estamos tentando implementar aqui na nossa comunidade, para conscientizar as pessoas, para que os familiares também nos procurem. Porque nós temos sim como conversar com os familiares, sabe? Quando o senhor diz procura, senhor Benini, procura pelo telefone ou pode procurar em um endereço? E se sim, qual é esse endereço, Benini? Bom, nós sempre atuamos numa sala cedida pela FSP, lá no próprio campus da faculdade. As pessoas que nos ligam e pedem para conversar conosco pessoalmente, nós marcamos um dia, um horário. Atualmente nós somos em 10 voluntários lá, sabe? E nós marcamos um dia, um horário, e nós atendemos, conversamos com ela. E é lá mesmo. Nós, naquele horário combinado, nós vamos até o portão, a recepção, atendemos a pessoa e a conduzimos até a nossa sala, onde nós temos uma sala especial, com sofá, frente a frente, onde nós podemos conversar livremente. E a gente procura fazer aquela pessoa entender que o nosso propósito realmente é ouvir o seu desabafo, o seu depoimento. Uma coisa importantíssima nesse evento, suicídio, é a impressão que os familiares têm que alguém poderia, porventura, de algum modo, ser responsável por um suicídio, sabe? Digamos, um marido traído, ou vice-versa, ou a esposa traída, um noivo abandonado. Alguém poderia vir a pensar que o suicídio... a pessoa se suicidou porque o marido traiu, a esposa traiu, enfim. Não existe um culpado. O suicídio é uma decisão individualista, pessoal da pessoa. Ninguém pode se sentir culpado, nem o pai, nem a mãe, nem o filho, o marido. Ninguém pode se sentir culpado, porque é uma decisão tomada por aquela pessoa. E isso é um dos motivos da nossa preocupação. Nós tivemos agora num congresso lá em Fortaleza, ficamos 3 dias lá, conversando com os maiores especialistas do Brasil e também do exterior. E nós falamos muito sobre o trauma trazido pelo suicídio nos núcleos familiares, sabe? E
Essas nossas ações hoje, que graças a Deus nós estamos tendo apoio, no caso da Rede de Proteção à Vida, dessa Câmara Municipal tão atuante, nós queremos levar essa conscientização para os familiares também, sabe, vereadora Rosângela? Então, é isso. Com a palavra, Francisco Barreto. Benini, boa noite. Obrigado pela sua presença. Obrigado. É muito importante esses esclarecimentos que você está fazendo para a população, porque nós temos, queira ou não, um grande número de pessoas nos ouvindo e só quem tem uma pessoa depressiva dentro da família sabe a situação que a família vive. Eu queria saber se você poderia me fornecer algum dado, se vocês têm esse controle. Em 2015, em torno de 12 mil, caiu 12 pessoas. Como nós temos uma população carcerária em Avaré muito grande, vocês têm esses dados de quantos é da população carcerária que cometeu suicídio e quanto que é da população? Olha, infelizmente, os órgãos policiais, eles não, até pouco tempo, eram até reticentes para fornecer dados, sabe? É porque a nossa sociedade tem um tabu com relação ao suicídio, sabe? Há algum tempo atrás, se o nobre vereador vai estar lembrado, as pessoas se referiam, fazendo uma analogia, né, um paralelo, se referiam a câncer como aquela doença ruim. As pessoas, por um tipo de tabu, de preconceito, de crendice popular, não queriam pronunciar o nome, com medo de atrair esse tipo de coisa. O suicídio, ele quase que corre paralelo a essa crendice. Os órgãos de imprensa não sabem como abordar direito isso sem causar má impressão, sem parecer sensacionalismo, sem parecer que eles estão querendo se aproveitar de um fato assim, trágico, para vender mais jornal, mais revistas, ou obter mais audiência. Então, a verdade é que a nossa sociedade ainda não trata o suicídio como de uma forma aberta, de uma forma transparente, de uma forma honesta até, sabe? Então, existe esse tabu, esse preconceito, essa falta de traquejo, vamos dizer assim, de tratar o assunto. Nas forças policiais, nossa, infelizmente, ocorre a mesma coisa. Está mudando, está mudando. Há 7 anos atrás, quando nós procurávamos os órgãos de policiais para nos fornecer dados, eles se negavam simplesmente a nos dar dados. Simplesmente. Não podemos dar, porque esse dado é sigiloso, ele tem segredo de Estado. Era uma coisa desse tipo. Hoje não. Hoje nós já obtemos dados, mas detalhadamente ainda não. Então, os dados que nós temos são gerais. Eu já cheguei aí aqui em Avaré, no velório municipal, onde tinha em 2 salas separadas, no mesmo dia, 2 suicidas. E já ocorreu, pouco tempo aqui, numa semana só, 2 suicídios, mas nós não temos dados precisos. Esses suicídios ocorreram na penitenciária, esse de jovens, esse de idoso, ainda não chegamos a esse estágio, infelizmente, viu? Tá. Só mais uma pergunta. Nós temos aqui em Avaré o CAPS, que faz um trabalho excelente, um trabalho que é feito ali no CAPS, eu estive acompanhando recentemente, é muito bom. Tem um grande número de pessoas que tentou suicídio e tem um grande número que é tratada, tá? E tem um grande número de pessoas com tendência a suicídio. São separados, são 2 grupos. As pessoas que procuram vocês orientam para que procure o CAPS, para fazer essa parte psicólogo, psiquiatra, tomar remédio, tudo vocês encaminham ou vocês tentam ajudá-las de uma forma entre vocês? Como que é o encaminhamento que vocês fazem? Barreto, o modo de operação do CVV ele é específico, sabe? Ele não permite aconselhamento. Pelo seguinte motivo. Nós, como voluntários do CVV, nós procuramos nos igualar em
em dimensão humana com aquela pessoa que nos procurou, que nós estamos conversando. Dessa forma, nós não nos permitimos dar orientações e dar conselhos a ela, porque nós temos que estar no mesmo patamar que ela, faz parte do nosso modo de agir. Se nós formos dar um conselho, nós, perante a nossa filosofia de trabalho, implicaria que nós somos mais sabidos, mais espertos, nós somos mais inteligentes que ela. Então, como nós somos mais sabidos, nós vamos nos permitir dar um conselho, faça isso, faça aquilo. E é uma coisa que nós não fazemos. Mas nós temos como levar a pessoa a refletir, fazendo perguntas à pessoa. Vou exemplificar para o vereador Barreto. Podemos perguntar para a pessoa, mas o que você tem feito para resolver esse seu problema que você está nos relatando aqui? O que você acha, como você acha que você pode resolver esse seu problema? Nós perguntamos para a pessoa que está relatando. Eu estou cansado de viver, tenho vontade de desaparecer, de sumir. Mas por que você pensa dessa forma? O que leva você a pensar, a agir, a cogitar disso que você está me relatando aqui? Porque... mas você deve ter algum tipo de pensamento. Porque nós achamos, Barreto, que só você pode resolver esses problemas. Porque o meu universo é diferente do seu. Às vezes uma coisa que para mim parece clara, se fosse eu faria isso, mas sou eu, você não. Você tem outro tipo de vivência, outro tipo de experiência. Então, aquilo, se eu der aquele conselho para você, pode soar assim um tipo falso, um tipo assim, faça isso e vai cuidar do seu, e para de perturbar. Uma ideia assim. Então, nós achamos que a pessoa foi dotada por Deus, vamos dizer assim, embora não tenhamos nenhuma relação com entidade religiosa nenhuma, nem política, nem filosófica nenhuma. É um trabalho puramente voluntário. Eu não sou especialista nisso, eu apenas estudo isso e vivo e trabalho como leigo esse problema. Então, aquela pessoa, nós procuramos fazê-la refletir, porque nós acreditamos realmente que a saída para aquele problema está só dentro dela. Não está no pai dela, nem na mãe, nem no filho, nem no lugar. Sabe? Então é assim que nós agimos lá. A autoestima, né? Sim, trabalhando não, porque nós não trabalhamos ninguém, mas procurando valorizar a autoestima, a consciência de que tudo tem uma solução, tudo tem uma saída, se a pessoa se quiser encontrar aquele caminho, né? Tá bom, Benny. Obrigado. Senhor Arthur, nós agradecemos sua presença. Nós ficamos felizes que existem pessoas como vocês que se doam para esse tipo de trabalho. A Câmara Municipal hoje ela é composta por 13 vereadores que tenho certeza que, independente de ser vereador ou continuar sendo vereador, qualquer um de nós aqui sempre estará pronto a atender um pedido de vocês. Pode contar sempre com a gente. Tenho certeza que os irmãos sempre estarão pé e à ordem para que possamos diminuir isso. Muito obrigado pela sua vinda aqui, muito parabéns pelo seu trabalho, Jura e a equipe toda que lá estão presentes. Muito obrigado. Obrigado, presidente, obrigado a todos.